Hello class, aqui é o Teacher Edgar e a aula de hoje é sobre Simple Past. Uma aula que foi dividida em duas partes para melhor compreender todas as regras que envolvem esse tempo verbal. A primeira aula a gente vai falar sobre usos do Simple Past e a sua formação. Já na parte 2 a gente vai falar sobre interrogativas e negativas. Então papel e caneta na mão, let's go! Antes da gente começar a falar de regras que envolvem a formação de um verbo no passado, a gente vai ver aqui o uso do Simple Past. Então a gente usa o Simple Past para falar de ações concluídas no passado, ações que aconteceram e terminaram no passado e ficaram por lá mesmo. I slept 8 hours last night. I slept 8 hours last night. Nessa primeira frase, a gente vê ali em negrito o verbo principal, que é o verbo slept, né? A versão dele, a versão no passado do verbo sleep, dormir. E tem ali uma informação também que indica quando aconteceu, né? O evento, no caso, last night, na noite passada. Próximo exemplo. We went to the beach last weekend. We went to the beach last weekend. Então aí também temos em negrito o verbo no passado, a versão no passado do verbo go, que é went, e também quando que o evento aconteceu, no caso last weekend, né, no final de semana passado. E também usamos o Simple Past para falar de ações habituais no passado, então coisas que aconteciam no passado. I wrote more when I was young. I wrote more when I was young. Então ali eu tenho o verbo principal também em negrito, né? A versão no passado do verbo write, que é wrote, e também a indicação de passado ali, when I was young, né? Ali tem outro verbo no passado, que é o verbo to be, was, né? Então ali também está indicando quando que aconteceu o evento, né? Quando que acontecia o evento. He studied here in 2015. He studied here in 2015. Então ele tem um verbo no passado, studied, que é a versão no passado do verbo study, e também quando que o evento aconteceu, ali no caso em 2015, 2015. Uma observação importante a falar é que no passado simples a gente sabe exatamente quando que a ação ocorreu no passado. Então, portanto, expressões de tempo que indicam o passado, no caso yesterday, last week, last month, last year, 2010, last night, 2 days ago, 4 months ago, 1 year ago, whatever, são desejáveis. Então, geralmente essas expressões de tempo no passado acompanham uma frase que está no Simple Past. Vamos falar agora então de formas afirmativas. Lembrando que a aula do Simple Past foi dividida em duas partes. Na segunda parte da aula, a gente vai falar de formas na interrogativa e nas formas negativas. A gente vai falar então de formas na afirmativa. É importante saber que os verbos no Simple Past eles se dividem em duas categorias: os verbos regulares e os verbos irregulares. Vamos conhecer cada um deles. Vamos ver então, vamos ver agora os verbos regulares. Esses verbos têm esse nome, verbos regulares, exatamente por seguirem um padrão de conjugação. Eles recebem a desinência ed. Então, todo verbo regular no passado vai ter essa terminação ed. Vamos ver então a formação desses verbos regulares. Então tá, a maioria dos verbos, a grande maioria dos verbos, a gente simplesmente coloca o ed no finalzinho. A gente colocando esse ed no finalzinho do verbo, a gente já está conjugando ele no passado. Então o verbo clean fica cleaned, wash, washed, dress, dressed. Então aqui são alguns exemplos de verbos
regulares. Então vocês perceberam que todos têm o mesmo final, ed. Aí tem algumas regrinhas mais específicas. Por exemplo, de verbos terminados em e, né? Consoante mais e. A gente, como o verbo já termina em e, não há necessidade de a gente colocar outro e depois o d, né? Para formar a desinência ed. A gente simplesmente coloca ali o d no final. Então, ali alguns exemplos. Verbo dance, danced. Prepare, prepared. Type, typed. Outra regrinha. Verbos terminados em consoante, depois y. Então, no caso de verbos terminados em y e antes do y tem uma consoante, a gente tira o y e acrescenta ied. Então, ali alguns exemplos. Try, tried. Cry, cried. Study, studied. Reparem que todos esses verbos terminam em y e antes do y aparece uma consoante. Então a gente tira o y da história e acrescenta ied. Verbos terminados em y em que é precedido uma vogal entra na regra geral, acrescenta o ed. Então o verbo play fica played, enjoy, enjoyed. Então aí reparem que nesse caso os verbos terminam em y também, só que antes do y tem uma vogal. Nesse caso a gente só acrescenta o ed, ele entra na regra geral de formação. Verbos monossílabos terminados em consoante, vogal, consoante, a gente repete a última consoante, né? A gente dobra a última consoante e acrescenta o ed no final. Lembrando que verbos monossílabos são de uma só sílaba, né? Para quem não lembra o que é monossílabo, então ali tem o verbo stop, fica stopped. Plan, planned. Rob, robbed. Reparem que todos os verbos são monossílabos e tem a terminação CVC. Consoante, vogal, consoante. A gente dobra a última consoante e acrescenta o ed. Já no caso de verbos dissílabos, oxítonos, terminados em consoante, vogal, consoante, a gente faz a mesma coisa. A gente dobra a última consoante e acrescenta o ed. Para quem não lembra, verbos dissílabos é porque tem duas sílabas e oxítonas é porque tem a última sílaba tônica, pronunciada com mais ênfase, com mais tonicidade. Então o verbo prefer, a gente coloca preferred. Permit, permitted. Control, controlled. Repararam que é bem fácil, né, você identificar e formar verbos regulares no passado. Já os verbos irregulares, eles têm esse nome por não seguirem um padrão específico. Eles não possuem a terminação ed, característica principal dos verbos regulares, e podem variar bastante. Por exemplo, ali o verbo take, no passado fica took, ou não podem nem variar, como o exemplo do verbo cut, né, fica cut também. O que vai identificar ali se o verbo está no passado ou não é o contexto em que ela vai estar inserida. E é necessário sempre, quando a gente está estudando o inglês, que a gente não tem domínio ainda ou identificar um verbo regular ou irregular, a gente ter uma lista de verbos irregulares facilmente achadas na internet. Então, a pergunta que você provavelmente deve estar se fazendo: mas como que eu identifico um verbo regular ou irregular? Não existe uma regra para isso, né? Existe sim você estudar e com o seu estudo você vai identificar, né, verbos regulares e irregulares. A primeira dica que eu dou é você consultar essa lista, né? Se o verbo, ou um dicionário também, né? Então, se o verbo não está naquela lista, provavelmente ele vai ser um verbo regular. Lembrando que há listas na internet não tão completas, né? Às vezes uma lista mais reduzida, porque são muitos verbos que são irregulares, né? Então, é sempre bom
sempre consultar também um dicionário que vai ter essa informação lá e você vai poder tirar a sua dúvida. Bem, é isso. Não é um conteúdo muito extenso, mas requer atenção na hora de estudar. Então consulte sempre uma boa gramática e tenha sempre também um bom dicionário à mão para poder lhe ajudar. That's all, guys. Bye bye.